Nesse momento, estarmos exaltando o nome do nosso Deus, né? Aquele que tem nos dado o dom da vida, aquele que é a nossa razão de viver. E, sentado mesmo, eu gostaria que vocês curvassem as cabeças, se estivessem assim, está orando. Está orando nesse momento, dando início a esse culto. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Paizinho, por esse dia que o Senhor fez. Te agradecemos, ó Pai, pela noite, ó Deus, por esse momento que o Senhor preparou, para que pudéssemos assim, em um só coração, um só pensamento, estarmos exaltando o Teu santo nome. Gratos, ó Pai, por cada vida aqui, e gratos, ó Deus, pela vida da Tua serva Albanete, Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe estes louvores que a Ti nós iremos entoar, este culto, e que Teu nome venha a ser exaltado esta noite. Em nome de Jesus, Pai, que nós te oramos. Amém. Eu vou estar lendo um texto que encontra-se lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4. É um texto bem conhecido, né? Todos conhecem de cor. Filipenses 4:13, né? Onde fala: tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu gostaria que nós lêssemos o contexto, lêssemos os versículos que antecedem esse versículo bem conhecido, onde nós geralmente vimos muito, né? Nos carros, adesivos. Então, Filipenses 4, a partir do versículo 10. Que diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto em fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse texto, né, eu fiz questão de nós lermos o contexto, porque muitas vezes nós enfatizamos o versículo 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas em nossa vida nós passamos por inúmeras situações, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Era alguém que tinha autoridade para falar que era possível passar por situações, porque ele já tinha passado por situações e o Senhor havia fortalecido. Então, se nós estamos aqui, se nós chegamos até aqui, né, se a nossa irmã completou mais um ano de vida, para a honra e glória do Senhor, então ela pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Existe uma história, né, uma trajetória de vida, onde em meio a inúmeras situações, né, ela pode dizer isso, que o Senhor a fortaleceu e a tem fortalecido. E nós também podemos dizer isso, que o Senhor, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque em meio a tantas experiências vividas, né, nós sabemos que o Senhor é quem nos fortalece. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em ti, fortaleza minha.
eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Esse é o nosso Deus, o Deus que não falha, o Deus que é a nossa esperança. O nosso Deus, Ele é bom, em todo o tempo, Ele é bom. E esse louvor lhe fala que eu bendirei ao Senhor para sempre. E nesse culto de ação de graças, nós bendizemos o Senhor, agradecemos o Senhor pela vida da nossa irmã Albanete. Nós agradecemos ao Senhor por nossas vidas e pela oportunidade de podermos estar de pé
podermos estar aqui para exaltar o nosso Deus. Aqueles que puderem se colocar de pé nesse momento, enquanto nós iremos estar louvando mais 2 cânticos. Justiça e em verdade, o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina com justiça e em verdade. Declare que Ele é bom. Senhor é bom, o Senhor Glória a Deus. É pela misericórdia do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, onde estaríamos nós? O que seria de nós? Nesse momento, eu convido o presbítero Jeová, que vai estar louvando, o Jô. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Faz mal com o Pai do Senhor.
motivo de muita alegria, mais uma bênção de Deus na vida da nossa diaconisa Albonete. E antes de você sentar, vou pedir para você sentar, mas queria que você estendesse suas mãos para a diaconisa e o seu esposo, para que nós possamos abençoar mais e mais a sua família. Essa família tem abençoado muito a cada irmão que participa da Igreja Aliança Evangélica e mais vidas. Muitas das vezes já me abençoaram sim essa família. E essa família tem passado por lutas, tempestades, né? E só quem acompanha e quem convive com ela sabe o quanto já essa mulher enfrentou tantas lutas, tantas dificuldades. Em momento de orações estamos juntos também com o seu esposo ali. E ela tem sido a base, o alicerce dessa família, sustentando essa família em oração. E diante disso, quero que você continue com suas mãos estendidas e ore pedindo a bênção de Deus para essa serva do Senhor e esse esposo e toda a sua família. Senhor, meu Deus e amado Pai, diante da tua presença, Senhor, eu agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui nesse lugar. Estar aqui, Senhor, nesse momento, Deus, de desfrutar de mais uma bênção, Senhor, comemorando mais um ano de vida. E agradecendo a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre essa família, sobre essa esposa tão amada, Deus, sobre essa mãe que cuida tão bem dos seus filhos, dos seus netos, com tanto carinho, vendo todos os pontos, todas as dificuldades, colocando seu joelho no chão, sobre cada um deles. Muitas das vezes, Senhor, lutas que abalam o seu coração, chega a um ponto de se derramar em lágrimas, mas nunca deixou de confiar no Senhor, nunca deixou de servir e de continuar te agradando e louvando em todo o tempo na tua casa, Senhor, servindo com tanto amor e com tanto carinho. E nesse momento, Deus, nós abençoamos, Senhor, essa serva do Senhor, que a cada momento ela possa comemorar com alegria. O Senhor renova a sua fé, renova a sua força de toda a sua família. E com este momento nós glorificamos que a cada momento o Senhor esteja continuando sustentando a cada um desses familiares através das orações da tua serva, no nome santo do Senhor Jesus, e ela possa ser abençoada no nome santo de Jesus. Tua igreja diga amém. Louvado seja o nome. Não só as palmas, Senhor Jesus. Você pode sentar agora, nesse momento, pode sentar. Vamos louvar ao Senhor, um motivo de muita alegria, de nós estarmos louvando ao Senhor. Com tantas as lutas, tantas as tempestades que foi enfrentadas, né? Irmão Albonete, a cada dia, a cada momento, a cada ano, sabemos que todos nós passamos por luta. A tempestade vem para destruir o que já está construído. Mas quando Deus está no comando, quando o Senhor Jesus ele entra na direção, a tempestade ela se acalma. Os problemas naquele momento o Senhor nos renova, nos dá forças para continuar seguindo em frente. E com tudo isso, vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus que é fiel. Aleluia, Deus. Balançou meu barco em alto mar, e o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho. Louve, exalte esse Deus tão santo. Solte sua voz para o Senhor, meu irmão. Ele ordenou, o mar obedeceu. E a igreja do Senhor louva ao Senhor Jesus. Não temo mais. Solte sua voz para o Senhor. Adore esse Deus. Declare nessa noite: a direção está nas mãos do Senhor Jesus. Por isso, louve a Ele nessa noite. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, e me socorrerá.
minha força, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou. Louve ao Senhor, meu querido. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. A igreja do Senhor louva a ele para a honra e glória do seu nome. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, Pois firme está minha fé, no meu barquinho está entrega a direção da tua vida ao nosso Senhor Jesus. de Nazaré. Quando o Senhor entra na direção de tudo que está acontecendo na tua vida, todas as situações, todas as tribulações que aconteçam na tua vida, quando você entrega nas mãos do Senhor Jesus, Ele toma a direção e você pode descansar, você pode ter certeza e convicção que o Senhor vai te sustentar em todos os momentos da tua vida. Amém? Diga amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Antes de passar a palavra para o pastor, a gente vai estar levando mais um cântico. E eu gostaria de pedir mais uma vez que eles se pudessem ficar de pé. A gente vai estar cantando esse hino da harpa, hino bem conhecido. Solta o cabo danado. É um hino que fala sobre dependermos do Senhor, confiarmos no Senhor. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor há de guerra.
graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um aqui presente. Esse é o segundo ano que eu estou aqui, e o ano passado eu estava aqui também louvando ao Senhor por mais um ano de vida da nossa diaconisa Albanete. Mas eu sei que não é só vocês que estão aqui ouvindo neste momento, e eu quero aproveitar o ensejo para todos que estão ouvindo, que onde esse som está sendo alcançado neste momento, que todos aqueles que neste momento talvez estejam à hora do repórter, da novela, possa, pelo menos, mesmo que não desligue sua televisão, seu som, mas preste um pouco de atenção, isso é importante para as nossas vidas. Partindo do pressuposto, hoje aqui é um culto de ação de graça. A gente precisa entender o que é ação de graça, na verdade, e o que é culto, na verdade. A gente só cultua porque a gente cultua, porque a gente acredita numa divindade, por isso que a gente cultua ela. É por isso que a gente cultua. Não estou falando aqui do cristianismo, não estou falando aqui do catolicismo, estou falando aqui de outra religião, de qualquer religião. Também não estou fazendo um sincretismo religioso, uma junção de religião e no mesmo pensamento. Mas eu quero falar para todos que estão nesta noite aqui, para falar para vocês o que é culto. A gente só faz um culto, o ser humano só faz um culto porque ele acredita numa divindade, que nos socorre. E é por isso que a gente cultua ela. E quando a gente faz um culto, chamado de ação de graça, graça, vocês, se for para o dicionário de vocês vão entender que graça é um favor não merecido. No meio jurídico, nos fóruns da vida, algumas pessoas recebem um indulto. Esse indulto só liberta a pessoa, e essa pessoa ali, ele fica com a sua condenação, com a sua ficha suja. Na graça, não. A graça, você não merece, mas na graça você é absolvido e a sua ficha é limpa. Então, partindo desse pressuposto, então culto, eu cultuo. A Albanete esta noite está celebrando um culto ao Senhor de ação de graça, de um favor que ela não merece e nenhum de nós merecemos. Culto de ação de graça, um favor que a gente não merece, e o nosso Deus, o Deus que a gente acredita. Aí, partindo para o nosso pensamento como cristão, outros, você pode até partir para os seus pensamentos com a sua divindade, mas conhecendo a história da humanidade, desde o período das escritas, a gente vem observando, lendo, que só um Deus, existe só um Deus que tem condições de absolver todos os teus pecados. É o único Deus que a gente pode fazer um culto de ação de graça, porque ele esquece, ele não dá o indulto. Os outros deuses, criados por mentes humanas, dão o indulto. Você continua sujo, continua manchado. Mas o Deus criador do céu e da terra, o Deus verdadeiro, esse Deus que criou o sol, a terra e tudo que nela há, esse Deus, ele limpa a sua vida na medida que você só cultua a Ele. Quando você rende culto só a Ele. E esse Deus está estabelecido na história escrita. Na história escrita está relatada na Bíblia chamada Bíblia Sagrada, nesse nesse livro que nós cristãos, na história da humanidade, vem falando sobre esses escritos. É um dos mais antigos da humanidade. Para talvez você que não seja cristão, e você venha observar e achar que essa escrita que os cristãos, os católicos lê, achando que foi escrita há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás, não. É na origem da escrita da humanidade. Quem estudou história secular sabe que a primeira escrita chama cuneiforme acardiano e o hieroglífico egípcio. Então, desde a origem da escrita, Deus se revela
a humanidade escolhe. Poderia escolher qualquer ser humano, porque todos são criaturas deles, foram criados por ele. Mas Deus se revela a um povo para que esse povo possa conduzir um sistema de adoração para ele. E aí começa a iluminar, inspirar a sua mente para que ele relate a escrita. E essa escrita seja uma norma de conduta para toda a humanidade. Toda a humanidade. Não é só aquela que está dentro de um campo de congregação, de uma igreja chamada cristã, uma igreja chamada católica. Não. Essa é uma norma de conduta para toda a humanidade, para que a toda a humanidade não se perca, mas que ela possa alcançar a vida eterna. E como alcançar a vida eterna? Não estou falando de uma vida eterna como um homem chamado Nicodemos, lá num livro chamado João, no capítulo 3, ele diz assim: mestre, como eu posso nascer de novo, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe? Ele disse: não, tua mente, tua psique, teu estado, tua ética, tua conduta, tua moral, tudo isso ele tem que ser apagado, mas só é apagado com ação de graça. E só essa ação de graça é dada por aquele que fez o céu e a terra. A ação de graça não existe na história da escrita, na história secular. Não existe nenhuma ação de graça que apaga os seus pecados. Esse Deus que eu estou falando, ele escreveu a história da humanidade. E nessa história da humanidade foi necessário derramar o sangue de um inocente para que a humanidade viesse perecer e restabelecer. Foi derramado o sangue de Abel, porque ele adorou ao seu pai, Criador. O seu irmão assim o sacrificou, o matou. Esse sangue foi derramado. Mas também Deus estabeleceu através, desde o princípio, como diz um livro chamado Efésios, você que não é cristão, lá no capítulo 1 lá de Efésios, que antes da fundação do mundo, da existência de você tomar a forma, ou do teu linha genealógica tomar forma, ele já tinha morrido por você. Ele já tinha feito um sacrifício perfeito. Abel só tipificava o sacrifício que tinha estabelecido nele, não criado, mas sim existindo nele, porque ele não tem princípio nem fim, ele é eu sou o Deus. E mesmo nessa morte que foi dele, nós também sofremos. O pecado do seu pai Adão, nós sofremos também. E pela consequência dele, como diz um livro lá chamado Romanos, capítulo 5, no versículo 12, diz que pelo um só homem entrou o pecado no mundo e a consequência do pecado é a morte. Mas como se livrar desse pecado? Talvez você está à distância, ouvindo neste momento, e você se pergunta neste momento, como se livrar do pecado, que a consequência do pecado é a morte? Na história da humanidade, em todos os impérios, cristão, não cristão, judeu, não judeu, os homens tinham a percepção que para eu ganhar algo e agradecer alguma coisa, eu tinha que derramar um sangue de uma pomba, de um animal qualquer, na linhagem judaica, cristã. Começou a derramar sobre uns cabritos imaculados, sem defeito, cevado, não cobrindo as cabrinhas, mas sim ele ainda puro, para que nosso pecado ele fosse encoberto, não fosse tirado. Na história da humanidade, o pecado não é tirado. O pecado é encoberto. O sacerdote, ele foi estabelecido por Deus. A história da humanidade, os homens também criaram o seu sacerdote para derramar, fazer sacrifício, para alcançar alguma graça, mas era uma graça terrena. E a graça que nós estamos falando aqui e que nós estamos cultuando através, como a diaconisa Albanete, é um culto de ação de graça pelo favor que eu e nem você nem ela merece.
E ele derramou o sangue de muitos cabritos imaculados para encobrir o pecado da humanidade, até chegar a um. Nele mesmo. E João, no livro chamado João, se você ler, você que está ouvindo, o livro chamado João, no capítulo 1, no versículo 29, João, seu primo, observa Jesus. Jesus é primo de Jesus, João, 6 meses diferentes. Ele observa o seu primo e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o Eterno, só o Criador de todas as coisas é que tira o pecado do mundo. Ele deu o seu único Filho para nos salvar e tirar todo o nosso pecado. É por isso que a Albanete, ela rende graça hoje ao Senhor. É por isso que nós que conhecemos a Sagrada Escritura rendemos graça, porque nós não merecíamos nada a não ser condenado à condenação eterna, mas Ele faz sacrifício do seu próprio Filho para nos salvar toda a humanidade. Toda a humanidade. Só Jesus. Só Jesus pode nos salvar. Então, falando desse contexto, eu quero deixar um texto de reflexão que se encontra aqui no capítulo 7 do livro chamado Samuel, mas no 1 Samuel, capítulo 7, no versículo 12. Vocês que estão ouvindo neste instante, talvez você não pegou na Bíblia, aí você pode pegar na qualquer Bíblia que você estiver em casa e ler esse momento, nesse livro chamado Samuel, ali, após Juízes, após os 5 livros da lei, esse livro fala de um juiz chamado Samuel. E lá no capítulo 7, um versículo que é o número menor, versículo 12, diz assim o seguinte: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem ajudado vocês. Até aqui o Senhor tem ajudado vocês que estão ouvindo neste momento. Até aqui o Senhor tem derramado graça. Graça, um favor que nem eu e você merece. Até aqui o Senhor tem derramado graça. E você tem a percepção nesta noite, porque você está ouvindo essa palavra, que você vive debaixo da graça do Eterno, da graça do Deus Eterno, da graça daquele que derramou, que entregou o seu Filho para nos salvar. Cada um de vocês vive debaixo dessa graça. É por isso que ele, através dali do seu juiz, Samuel, ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa história relata a história de um povo judeu e um povo não judeu, que eram os filisteus. Era a terceira batalha que os filisteus pelejavam, que ia de frente combater Israel. A terceira batalha. Na segunda batalha, ele pega a arca da aliança, a arca de Deus, e leva para o seu império. E eles dali sofrem, são castigados, porque pegou a arca da aliança do Senhor. E ali as pestes e tumores sobre o corpo, principalmente dos 5 príncipes lá filisteus. E esses homens consultaram os seus deuses, seus sacerdotes, para pedir um apoio, porque aquilo está acontecendo com ele, aquelas pragas de rato dentro do império deles, de todos os impérios, dos 5 príncipes filisteus. E os seus sacerdotes disseram: olha, é a arca do Deus de Israel, precisamos entregar. E ali tu faz tumores, certo? Representando cada príncipe, e também rato representando e entrega a Israel, porque a gente se livra dessa questão. O povo queria tomar a arca, achando que a arca impediria a ação de Deus sobre a vida de um povo escolhido por Deus. E Deus escolheu Israel para anunciar
as suas boas novas entre todas as nações, entre todos os impérios do mundo. E Samuel ali era juiz na época, e Samuel naquela época ali, que era um sacerdote, era o último juiz, 350 anos de juiz. Samuel passa aproximadamente 115 anos como juiz, julgando Israel, antes de ter o primeiro rei lá de Israel, que é Saul, e o segundo Davi. Então Samuel vem ali julgando Israel, só que Israel foi escolhido por Deus, e nesse período Israel esqueceu de Deus. Israel estava envolvido na cultura cananeia, na deusa Estarote, que era a deusa casada com Baal-Zafon, que era um demônio criado por esse povo lá, os cananeus. Então, Deus cobra a sua criação, ao seu povo escolhido, que esse povo, para ser liberto, para ter a proteção divina dele como pai, no meio dos seus filhos, eles precisam limpar toda a contaminação de ídolo que se encontra dentro do arraial e dentro da sua casa. Então o povo jejuma, passa 20 anos sofrendo, pedindo a Deus que que Deus o protegesse. E nessa peleja de 20 anos, ainda assim, os filisteus se levantam, porque sabe que o povo está orando numa cidade chamada Mispa, congregando todo mundo junto, e o povo filisteu, achando essa situação perfeita para ele combater e derrubar o império dos judeus, dos filhos de Deus, ali escolhido por Deus. Ele vai à peleja e o povo começa a orar, e eles pedem para um juiz chamado Samuel. Samuel assim ora e faz sacrifício em nosso favor, derrama o sangue de outro cabrito imaculado, oferece ao Senhor, para que o Senhor nos livre dos filisteus. Então Samuel faz só uma opção para ele, diz só uma opção: vocês precisam limpar todos os seus ídolos, todos os seus bonecos de barro, né, que é os Balaim, né, vocês precisam tirar a sua deusa Astarote dentro de casa. Então esta noite também eu quero que você lembre-se disso, que você está ouvindo neste momento. Como é que você se encontra e quer que Deus haja na tua vida, quer que Ele faça uma ação de um favor que você não merece, que você não cultua Ele. Deus quer derramar graça sobre nossas vidas, como derramou sobre a graça, sobre a vida desse povo e de Israel, porque o povo tirou aquilo que contaminava a adoração a Deus. Tirou os ídolos criados por mundo humano, ídolos chamados pagãos. Então, nesta noite, para que nós possamos estar no estado, como a Albonete, rendendo culto e ação de graça, a gente precisa verdadeiramente reconhecer que só há um Deus que pode nos libertar de toda a nossa condenação. E é um Deus que, como Ele fez lá com Samuel, nesse período que os filisteus pelejavam, quer dizer, ia de encontro ao povo que estava orando e cultuando a Deus, ali o povo de Israel, os filisteus vão atrás desse povo, pelejar contra, e o povo fica com medo porque estão desarmados em menor número, mas o Samuel ali como juiz e profeta e sacerdote de Deus disse: não temos. Ele fez o sacrifício, falou com Deus, orou ao Senhor, ele tira tudo que não pertence a Deus, porque Ele vai te livrar. Então o Senhor Deus, naquele dia, Ele mandou trovão sobre a terra, naquele período ali, naquela região geográfica, dali Cananéia, lá em Canaã. Então os filisteus, muitos morreram. E os exércitos que tinha pequeno ainda de Israel, foram só para a linha de batalha, só para contemplar que Deus estava com ele, mas pelejou atrás dos cananeus e todos pereceram. Naquele período houve paz por muitos anos e os cananeus nunca mais vieram atrás dos israelitas, nem do povo de Deus. E aí sim, Samuel, todo ano, ele andava sobre
todo o império, a região de Gaza, de toda a região de Sem, a região do império de Deus, do povo de Deus, para julgar as nações. E ele botou a pedra entre Mispa e Sem e disse: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui. Enquanto Samuel estava vivo, ele disse isso. Deus na história se revela para a humanidade e ele oferece seu filho para também tirar o pecado, tirar Deus ao Astarote, tirar todos os tipos de empecilho, para que você possa dizer, como aquele povo filisteu, como Tomé Albanete, nesta noite, diz assim: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Precisamos estar atentos que só há uma solução para as nossas vidas. Não sei a enfermidade que você se encontra, não sei o problema que você, emocional que você se encontra, não sei o problema relacional, conjugal que você se encontra, não sei se você está passando situação financeira difícil, não sei se você está sob um leito, eu não sei se a idade está avançada, tão grande que você acha que não tem mais jeito na tua vida e vai terminar partindo rapidamente e sem perspectiva nenhuma de vida. Mas o Deus Criador do céu e da terra, Ele dá um horizonte e dá uma perspectiva para todo aquele que, mesmo que esteja no leito da morte, ele tem a satisfação do eterno Deus. Porque esse eterno Deus cria satisfação em nossas vidas. Mesmo a gente fragilizado, mesmo a gente sem força, sem perspectiva nenhuma, mesmo que a medicina diz não tem mais jeito, espera a morte, mas se você reconhecer que existe um Deus, como livrou aquele povo de Israel contra os filisteus, sem eles fazer força, porque ele creu num Deus eterno, num Deus que fez o céu e a terra, e que tudo está abaixo do seu controle. Tudo. E esse Deus oferece seu Filho unigênito para todo aquele que está nessa perspectiva que eu falei, ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Só esse daí pode oferecer. Eu fico pensando, como é que uma pessoa não entrega a vida ao Senhor Jesus? Como é que uma pessoa ainda anda errante nessa vida, achando que vai gozar após a morte ainda, vai para um harém, cheio de mulher? Como é que uma pessoa fica aí nas calçadas conversando sobre a vida do próximo e chegando com um dominozinho, batendo papo já na velhice e sem perspectiva nenhuma, achando que morreu, acabou-se? Não. As Escrituras Sagradas dizem que há uma lamentação eterna quando morre. E eterno, lamentar é a perspectiva daquilo do passado. Eu lamento daquilo que aconteceu. Eu lá vou lamentar eternamente. É sem volta, se lamentar. Mas também a Escritura oferece lá em Apocalipse capítulo 7, diz assim, que há um dia que aqueles que partirem dessa terra com Deus, ele nunca mais vai sentir dor, a velhice não alcançará mais ele, as enfermidades não alcançará mais ele, nada que mexe com as nossas emoções, com o nosso físico, com nossa patologia, com todo tipo de patologia sobre o nosso corpo, nada vai atingir mais ele. Você vai estar à estatura de varão perfeito diante do Eterno. Estamos passando nessa vida aqui para ser reciclado, reconhecer que existe um Deus e a gente possa ser purificado e cultuá-lo, e fazer sempre, anualmente, ou todas as vidas, todas as vezes que você se acordar de manhã, cultuar a Deus, cultuar a Ele, porque Ele é digno de culto, e é Ele que nos limpa de todos os pecados. E nesta noite, a Albanete, nossa irmã Albanete, nesta noite está oferecendo esse culto de ação de graça, um culto a Deus, de um favor que ela não merece, e nós não merecemos. E que nessa noite nós possamos também refletir sobre isso. Você tem feito culto de ação de graça, o diário, o anual, o mensal ao Senhor, ao Deus eterno, ao Deus Criador do céu e da terra? Você tem feito? Ou muitas vezes você está na mesa de bar, você está por aí numa lanchonete, conversando, como eu chamo, pontoca, né? É alguma coisa sem muito valor na vida,
Você precisa a um Deus que Ele pode lhe salvar e Ele lhe conduz a um caminho eterno e que você, enquanto vida estiver aqui, você vai ter prazer de cultuá-lo, de dar culto de ação de graça a Ele, porque Ele é digno de todos os cultos. É Ele que tira você de todo vício, de toda situação difícil, só Ele. Que nesta noite nós possamos refletir sobre isso. Refletir por que nós cultuamos. Por que fazer culto de ação de graça? Porque há um Deus entre nós. Como o meio científico diz que Ele é imanente. Imanente quer dizer, Ele está presente na nossa criação, em tudo que onde a gente se encontra, Ele está. Na sua mente, quando você pensar que Ele não esteja, Ele está. E Ele também é transcendente. Porque Ele está muito acima de toda a perspectiva da humanidade. Da existência de tudo, Ele está acima. Porque Ele é o princípio da existência. Ele é o princípio de toda a existência. Só Ele pode nos salvar. E só Ele pode nos conduzir a uma maturidade nessa vida e a gente ter a percepção e a satisfação de cultuá-lo todos os anos, como a diaconisa Alboneto. Só Deus, porque a gente está satisfeito. Como diz o Salmo 23, muitas pessoas assim, lê literalmente assim: Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Esquece que o texto e o contexto diz que o Senhor, sendo o meu pastor, nele eu estou satisfeito. Precisamos estar satisfeitos e cultuar o Senhor e gerar sempre momentos de culto e ação de graça. Aquele que eu estando nele sempre eu estar satisfeito. Com pouco na percepção humana ou com muito na percepção humana. Nele eu tenho satisfação. Porque só Ele me faz caminhar nessa terra em paz verdejante. Mesmo que às vezes eu ande pelo vale da sombra da morte, mas o cálice dele vai transbordar sobre nossas mentes. Certo? É esse Deus que a gente está cultuando hoje à noite. E que Deus nessa noite possa derramar de graça sobre nossas vidas. E que vocês possam ter a percepção de um dia, aqueles que estão ouvindo, sempre de render graça ao Senhor. Porque Ele é gracioso com nossas vidas. Ele é gracioso com nossas vidas. Pense quem é você e o estado que você se encontra. Você não merece nada, nem eu também. Mas Ele nos amou primeiro e ofereceu o seu Filho para nos salvar. Amém. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe vocês. Então, deixar aqui a oportunidade para ela dar uma palavra de agradecimento. Boa noite a todos, todas. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós nesta noite. Amém? Desde já eu quero agradecer, né, a participação de todos, né, a participação da igreja como todo, aqueles também que não puderam vir. Quero agradecer aos meus vizinhos, né, minhas vizinhas que com muito carinho atenderam o convite, né. Quero agradecer a Soraya, a cunhada dela, que tão prontamente atenderam, sair lá do bairro para vir aqui, para juntos cultuarmos ao Senhor. Quero agradecer principalmente a minha família, meu esposo, meus filhos, netos, genros, noras, né, os bisnetos que já estão aí para chegar, para a glória do Senhor, que ele venha para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, amados, são inúmeras bênçãos que eu tenho a agradecer a Deus, né? Principalmente pela minha vida, pelo Senhor me permitir chegar aos 61 anos como eu estou, né? Graças a Deus, posso dizer com saúde, não 100%, porque a gente nunca está, 100% só Deus, mas com força, né? Para trabalhar, para cuidar. Posso ver, ouvir, falar, andar e trabalhar. Isso é para a honra e glória do Senhor. E eu louvo a Ele todos os dias de manhã.
porque Ele tem me sustentado, né? Como essa palavra, até aqui me sustentou o Senhor. E eu peço a Ele que seja feita a vontade dEle na minha vida, mas que se Ele puder me dar mais alguns anos de vida, para que eu possa contemplar a face dos meus bisnetos que estão para chegar. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero ler aqui no Salmo 90, só o versículo 12 que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, que o Senhor possa a cada um de vocês ensinar a contar os dias de vocês. Que o Senhor possa me ensinar cada dia mais a contar os meus dias. Que eu possa ter sabedoria para todos os dias estar no caminho dEle, glorificando a Ele, fazendo a vontade dEle, né? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente nos submete, quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, quando aceitamos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, então nós temos que fazer a vontade dEle. Muitos recebem Ele como Salvador, mas não querem Ele como Senhor. Mas para ser completo, nós temos que aceitar Ele como Senhor e Salvador. Senhor, para que Ele nos guie, para que nós possamos fazer a vontade dEle, né? Porque como o filho obedece o Pai, como seu Senhor, nós temos que obedecer a Ele como Senhor. E Salvador, porque Ele deu o seu Filho para nos salvar, nos resgatar. Nós não merecíamos, eu não merecia, ninguém merecia esse amor tão grande. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, deu o seu único Filho para morrer naquela cruz. E sobre aquela cruz Ele levou nossas enfermidades, nossos pecados. E Ele deixou o seu Filho para que nele, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que aceitar Ele como Senhor e Salvador de sua vida será salvo. Amém? Então, eu quero agradecer hoje ao meu Deus, ao Deus dos céus, ao Deus da terra, que me deu a vida, né? Que tem me sustentado, que não tem deixado faltar nada para mim, nem para minha família, nem para aqueles que nos cercam. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque tem sustentado ela com 86 anos e pode hoje estar lúcida, ouvindo a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos de carne, por os que estão presentes e pelos que estão ausentes e que não puderam vir. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus filhos. Eu louvo a Deus pelos netos que o Senhor me concedeu. Como da outra vez eu falei para vocês que o meu maior dilema quando engravidava era de morrer e deixar os meus filhos pequenos para que outra pessoa pudesse tomar conta. E todo dia eu pedi ao Senhor: Senhor, deixa eu criar os meus filhos. Não deixa eu morrer sem ver meus filhos, cada um em seu canto. E eu louvo a Deus mais uma vez, porque Ele ouviu o meu clamor. Não porque eu mereça, mas porque o amor dEle é grande. E hoje, né, eu vejo meus filhos, cada um em sua casa, todos casados, graças a Deus. Já vi meus netos, 9 netos. E com certeza o Senhor vai me dar a glória de ver os meus bisnetos. Esse mês que vem, né, chega o primeiro. E mais para o finalzinho do ano chega o outro. Em nome de Jesus. Então, irmãos, eu só tenho que agradecer. Passei lutas, passamos dificuldades, passei enfermidades. Mas, como disse o pastor, com Ele nós somos mais do que vencedores. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E só Ele pode fazer por mim e por você. Basta que cada um entregue, né? Se entregue, se lance nas mãos do Senhor. Porque Ele pode tudo, nós não podemos nada. Eu
nem tenho voz, mas a Bíblia diz, quem tem fôlego, lá no Salmo do Senhor diz, louvai ao Senhor, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Então Ele me deu fôlego. Não importa se a minha voz é afinada, se não é, mas eu tenho fôlego e eu louvo ao Senhor. E minha gratidão ao Senhor é imensa, é imensa. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Esse ano foi um ano de bênção, foi um ano de luta, um ano de muita enfermidade comigo, com meu esposo, na minha casa, mas foi um ano de bênção. Eu só tenho que agradecer, porque a Bíblia diz, dai graças ao Senhor em tudo, na alegria, na tristeza, na doença, na enfermidade, eu tenho agradecido a Deus todo momento, em todo tempo eu tenho agradecido a Deus. Eu agradeço a Ele todos os dias, todo dia eu entrego a Ele a vida dos meus filhos. Senhor, toma conta, eles vivem viajando, trabalhando fora, cuida, Senhor, leva em paz, traz em paz, né? E quando muitas vezes ele chega, é contando um testemunho do que Deus tem feito. E eu digo, é o Senhor, é a mão do Senhor. Faz poucos dias que Afonso chegou contando que vinha de viagem. E uma pessoa fez uma ultrapassagem e tinha um animal no meio da estrada. Ele disse, eu não sei como eu consegui. Eu digo, você não consegue, é Deus que cuida de você, porque todo dia, toda hora, eu estou entregando vocês nas mãos do Senhor. E a gente não vê, muitas vezes a gente não vê os livramentos e não percebe e não vê que é Deus. Porque quem não tem o Espírito Santo todos os dias, todas as horas em sua vida, muitas vezes não percebe. Mas Deus tem dado livramento a mim e a minha casa. Tem livrado os meus filhos de muita coisa. Tem livrado os meus netos. E eu só tenho que agradecer. Então vocês prestem atenção na letra do louvor. Não olhem para a minha voz, certo? Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar, sempre graças hei de dar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é de geração em geração e ela dura para sempre. Desde já, meus amados, muito obrigado, né? Obrigado de coração pela participação de vocês. E vocês aguardem um pouquinho, o pastor vai finalizar
E vocês não saiam do canto, aguardem um pouquinho que a gente vai tomar um suco, tá bom? Poder se levantar para a gente orar para a família, Bonete. A família é grande que eu estou olhando aqui, eu vou chamar para cá, vai ocupar todo mundo aí. A gente ora daqui mesmo, pela família Del Bonete. Eu agradeço como a Bonete já agradeceu, pela vinda de vocês, os irmãos da nossa igreja e a todos aqui presentes. Orar e estender a mão pela a vida de Cícero, junto de Bonete, que é aqui, é um representante também como pai, né, da família, e a mãe, a gente abençoando eles também, abençoa toda a família. Bora erguer a mão para eles e orar. Pai Santo, em nome de Jesus, essa noite nós te agradecemos por este momento, Senhor, que a tua serva, Senhor, reuniu o teu povo para glorificar, Senhor, o teu nome. Dar culto a ti, Senhor, prestar culto ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa o Cícero e a Bonete. Que eles dois, Senhor, vivem em paz e harmonia, debaixo de tua santa graça, Senhor. Repreende, Senhor, toda obra, Senhor, que não te pertence. Todo mal, todo mal-estar, qualquer coisa, Senhor, que não venha trazer harmonia sobre esse lar. Abençoa eles. Abençoa seus filhos, seus netos, Senhor, seus bisnetos, em nome de Jesus. Abençoa toda a sua parentela. Que esse lar, que essa casa não falte a paz sobre ela, em nome de Jesus. Abençoa todos os irmãos aqui presentes também e aqueles que não podem vir, Senhor, da tua casa, Senhor, chamada assim a aliança. Abençoa cada um deles. Abençoa cada um aqui presente e aqueles que estão vindo também. Que tua graça e o poder e a consolação do teu Santo Espírito esteja com cada um de nós essa noite e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Poder sentar. Obrigado, Renato. Agora.